Jesus. Convido a todos, por favor, para abrirem as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 11, verso 11, por favor. Marcos capítulo 11, verso do 11 ao 14, e depois também leremos 20 e 21, ok? Marcos 11, verso 11 diz: E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Verso 20, por favor. E eles passando pela manhã, e isso na terça-feira, viram que a figueira tinha secado desde a sua raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis aí a figueira que tu amaldiçoaste, secou. Amém? Esse texto de Marcos, ele também é lido no livro de Mateus, no capítulo 21, do verso 18 ao verso 22. E a visão que se tem no livro de Marcos é de que o contexto da figueira parece um contexto isolado, mas a realidade é que Jesus, um dia antes, como foi lido no verso 11 do capítulo 11, ele entrou em Jerusalém. E como todos nós já ouvimos isso muitas vezes, daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. O povo espalhava mantos, abanava, suas palmas e se alegrava com a vinda do Messias, o Messias esperado pelos judeus. Sendo que Jesus, quando ele entra na cidade, ele observa tudo e vê o que estava acontecendo no templo. E o texto diz que ele se retira para Betânia. No dia seguinte, no verso 12, Jesus ele regressa de Betânia no sentido para Jerusalém. E nesse caminho, o texto vai dizer que Jesus, ele teve fome. Avistando uma figueira de longe, ele vai e chama ele os discípulos e vão até essa figueira, buscando encontrar nela alguma coisa para comer. E quando chega nessa figueira, ela não tinha nada para oferecer, a não ser folhas. A condição atual de Jerusalém naquele período foi o que entristeceu a Jesus. Nós lemos até o verso 14, mas do verso 15 ao verso 19, vai tratar das condições e que Jesus conseguiu visualizar Jerusalém, conseguiu ver o que acontecia no templo de Jerusalém. Naquele lugar que deveria ser um local de adoração, pessoas vendiam, pessoas compravam, pessoas trocavam as suas mercadorias, existia cambistas, existia pessoas que vendiam pombas, existia pessoas, o texto diz que passavam com vasos pela cidade. Mas nós vamos entender que Jerusalém, quando saía de Betânia,
não se entrava pelo centro da cidade, entrava-se primeiro no templo, porque a porta oriental de Jerusalém era muito próximo à cidade de Betânia quando se descia do monte. Então, quando Jesus ele faz esse percurso, ele depara muito próximo ao templo, sendo que as pessoas, quando saíam de Betânia e iam para o centro de Jerusalém, eles passavam pela cidade e pelo templo com seus vasos para poder fazer comércio. E o templo, que deveria ser um local de adoração, era um local de comércio. O texto vai dizer que Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, sendo que quando saía de Betânia, sentido Jerusalém, era obrigado a passar pelo Monte das Oliveiras. Do alto do monte se avistava a cidade de Jerusalém, se avistava o templo, mas obrigatoriamente quando se descia, era mais próximo estar dentro do templo de Jerusalém, do templo em que as pessoas deveriam adorar ao Deus vivo e se vendiam com irregularidades espirituais. O que nós estamos querendo mostrar que tudo aquilo que acontecia naquele lugar chamou a atenção de Cristo. E essa situação da figueira não foi um fato isolado, porque tudo aquilo que acontecia no templo, Jesus repercutiu para a condição espiritual da figueira. Pelo fato da figueira não ter figos e não saciar a fome de Cristo, Jesus amaldiçoou a figueira. Em todos os processos de milagres da vida de Cristo, Jesus curou, Jesus libertou. No caso da figueira, foi o único processo em que Jesus atribuiu juízo sobre alguma coisa, e a figueira foi amaldiçoada. Nunca até então Jesus tinha feito tal coisa. O processo de Cristo, nesse período, que apresentava-se antes da sua crucificação, uma semana antes, ele estava sendo adorado. 5 dias depois, ele estava sendo oferecido como sacrifício por esse próprio povo que o aclamava quando ele passava pelas portas de Jerusalém. E nós vamos perceber que essa condição em que Jesus encontra essa árvore, quando ele se aproxima da figueira, ela não tinha nada para oferecer. E eu queria que você repetisse uma frase aqui comigo. Jesus, quando se aproximou da figueira, por favor. Jesus, quando se aproximou da figueira, não havia nada, a não ser folhas. Jesus não tem fome de folhas. Jesus tem fome de frutos. Ele não anseia por folhas, ele anseia por frutos. Figueira era uma árvore de grande porte, de aproximadamente 10 metros de altura, em que as suas folhas eram bem largas, sendo que ela se adaptava bem em solos mais secos, solos arenosos, mas com um grande sistema de raízes. E essa árvore, ela tinha uma característica específica. Ela dava frutos 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano. E um desse período, que era o período da primavera, foi o período da Páscoa dos judeus, Jesus foi procurar frutos. E esse primeiro período de frutos dessa árvore chamava-se bicurá, os frutos de primavera, compreendido nos períodos de março a maio. E o segundo período de frutos dessa árvore seria frutos de verão, os frutos maduros, compreendido no período de junho ao final de setembro. E essa árvore não tinha nada para oferecer, mas mesmo assim, Jesus foi à procura de frutos. E de repente você até pergunta, mas não era tempo de figos, por que Jesus foi procurar frutos? Essa árvore, ela tem uma característica própria.
Jesus viu folhas, mas deveria existir nela frutos, porque os frutos dessa árvore nascem primeiro do que as folhas, e ela não tinha frutos. Quando Jesus olha de longe, ele vê apenas folhas. Passando pelo caminho, vê uma árvore que chama atenção. Se tem folha, tem fruto. Mas quando ele chega na árvore, não tinha folhas, não tinha frutos, só tinha folhas. E essa condição dessa árvore indignou o mestre, porque era algo que não era natural. Porque a natureza daquela árvore, como de todas as outras, era produzir frutos. Então tinha algo anormal com essa árvore. E Jesus não aceita essa condição. Eu tinha ouvido um tempo atrás em que um pastor pregava, até numa mensagem curta, dizendo que alguém não aceitava essa maldição que Jesus ele tinha lançado sobre essa árvore. Porque, sendo ele alguém que gostava da natureza, ele não aceitava essa dureza de coração da parte de Cristo, amaldiçoando uma árvore e essa árvore por completo ter secado e não serviu mais para nada, porque ela não tinha utilidade para nada. Então a gente, quando observa esse texto, a gente vê que obrigatoriamente aquela árvore precisaria ter frutos. E essa denominação desses frutos iniciais dessa árvore, até considerado frutos precoces, porque deveria existir algo, por mais que não estivesse na estação própria, por mais que começasse a uma estação e não tivesse algo específico para oferecer, talvez teria algo que pudesse alimentar o mestre, e aquela árvore não tinha. Faltava para ela até mesmo os paguins, esses frutos iniciais, frutos que deveriam crescer primeiro, brotar primeiro que as folhas, crescer juntamente com elas. Quando isso acontecia numa condição natural, se ela fosse fazer parte de um plantio, o que acontecia com essa árvore? Se tem um lavrador que cuida de figueiras, quando esse processo de árvores, eles começam a brotar os paguins, que são os primeiros frutos, gera no coração do agricultor que ele terá uma boa colheita para receber. Logicamente, não era o caso dessa figueira, e consequentemente, isso deixou Cristo transtornado, indignado por essa condição dessa árvore. Então o que ele faz? Algo que até então ele não tinha exercido no seu ministério, uma maldição sobre alguma coisa. Amaldiçoar uma árvore, e essa árvore não produziu mais, e no dia seguinte ela secou. Mas essa figueira, ela não aparentava algo que tinha para oferecer. Jesus não buscava por folhas, Jesus buscava por frutos. Uma figueira, ela pode até não dispor de frutos maduros no início de uma estação apropriada. Isso até é aceitável, mas não produzir os primeiros frutos e se esconder atrás de folhas como se tivesse, esse foi o problema. Jesus busca por frutos, mas se não tem frutos, poderia existir algo. Não era uma estação própria, era o início da estação. Mas tem aqueles frutos que de repente querem acelerar o processo e chegar primeiro. E era isso de repente que Cristo buscava. Mas essa árvore não tinha nada. Esses primeiros frutos que deveriam brotar junto, eles não cresceram, não apareceram. E essa árvore estava doente. Então o texto vai dizer que Jesus ele ficou chateado, indignado com essa situação e gera algo que até então não tinha feito. A maldição de alguma coisa. E a palavra de Cristo foi: nunca mais coma alguém fruto de ti. Ou seja, o que ele está dizendo? Você não é fértil. Você não serve para nada. Você não serve para alimentar ninguém. Naquele período, a situação dos israelitas era:
dividido num grupo de fariseus, saduceus, os escribas, que eram os doutores da lei, que interpretavam a palavra de Deus segundo o seu entendimento, os herodianos e os essênios. Grupos de pessoas que deveriam ter a responsabilidade sobre Israel e faziam com que aquela população se desviasse da verdadeira adoração ao Senhor. Aquilo que eles ofereciam para Deus era o que estava sendo demonstrado para essa figueira. Jesus não está amaldiçoando uma figueira, amaldiçoando uma árvore, porque ele é contrário à natureza. Jesus está amaldiçoando uma figueira, porque essa figueira representava a condição espiritual de Israel. Quando ele entra na cidade de Israel e tudo aquilo que ele vê, um local que deveria ser um local de adoração, estava sendo um local sendo profanado para a adoração. A representação dessa figueira nada mais é do que o povo de Israel e a condição de que aquele povo vivia. Então ele está demonstrando para os discípulos que essa condição de Israel não era a que ele esperava. Essa condição de Israel não agradava a Deus. A condição do povo de Deus é a condição de adoração. Não é uma condição de, se afastar da presença de Deus com algo que não agrada a Deus. Algo que deveria ser fértil, se tornar infértil, improdutivo, não aceitável a Deus, porque a função do povo de Deus não é essa. A função do povo de Deus é de abençoar pessoas, de abençoar vida, trazer fertilidade, não escassez. E o que ele está demonstrando para o povo de Deus, para os discípulos dele nesse momento, é justamente isso. Essa condição que esse povo está vivendo não é aceitável para o meu Pai. E o que ele está mostrando para ele é a maldição, trazendo maldição para aquela nação. E nós vamos ver que anos depois, aquele templo será destruído. Porque a maldição de Cristo não foi somente para a figueira, foi para a condição espiritual que aquele povo vivia. Então nós vamos ver que, alguns momentos da Bíblia, ela vai tratar a figueira e a videira como a espiritualidade do povo de Israel. Em Oséias 9:10, o texto vai dizer assim: achei a Israel como uvas no deserto. Vi vossos pais como os primeiros frutos da figueira, mas eles foram para Baal-Peor e se tornaram abomináveis com aquilo que amaram. O que ele está dizendo? Olha que coisa, imagine se nós estivéssemos andando por um deserto, encontrássemos uvas que pudéssemos comer. Numa terra seca, com fome, assim Deus via Israel, como uvas no deserto, algo que trazia esperança. Quando ele via os seus pais como os frutos de uma figueira nova, ele está se referindo aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Porque quando ele faz essas alianças, ele tinha a esperança de que o povo de Deus pudesse ser alguma coisa. Mas eles se prostituíram, adorando os deuses dos moabitas, e serviram a Baal. E isso tornou com que esse povo fosse amaldiçoado, porque deixaram a presença do verdadeiro Deus. E um outro texto que nós vamos ver é de Miqueias 7:1, onde diz que: ai de mim, diz o profeta, porque eu estou como são colhidos frutos do verão, como os rabiscos da vindima, e não há cacho de uvas para eu comer, e nem figos temporãos que a minha alma deseja. Ou seja, é como se tivesse tido a colheita, e que sobra são os rabiscos, ou seja, aquilo que sobra pelos galhos pendurados. E ele desejava comer algo, ter uma esperança de algo. E ele procurava pessoas justas em Israel e não existia. Ele buscava pessoas que tivessem esperança de fazer as coisas corretas e não existia. Porque as pessoas haviam se corrompido. De famílias que eram destruídas. De irmãos em Cristo que não se perdoavam. De irmãos em Cristo que queriam ferir uns aos outros.
E ele mostra dentro desse contexto que o povo aceitava suborno, líderes se corrompiam, sacerdotes e príncipes se corrompiam, se vendiam por dinheiro. E dentro desse contexto espiritual ele fala que, da mesma forma que um lavrador, ele anseia por figos, e que um viticultor, ele anseia por uvas, assim é o nosso Deus. Ele anseia por nós encontrar, olhar para nós e encontrar frutos, da mesma forma que eles esperam. Deus é assim também conosco. E ele olha para essa condição e coloca aqui um contexto. A figueira, ela demonstrava estar plenamente saudável. E é uma verdade. Você olhava para uma árvore e via nela que ela aparentava estar saudável, robusta, alta, imponente, cheia de folhas, mas que escondia a sua principal condição: esterilidade espiritual. Talvez assim estejamos nós também, escondidos atrás de folhas. Muitas das vezes nós temos até o nosso compromisso de vir para a igreja. Cantamos, tocamos, pregamos, nos vestimos como crente, andamos no meio de crente, falamos como crente, adoramos, abrimos os nossos lábios para adorar, mas isso não faz de nós frutíferos. Muitas das vezes, falta em nós vida, verdade, sinceridade, obediência, arrependimento, a essência de Cristo e o temor a Deus. Vida porque nós estamos mortos. Verdade porque muitas vezes somos mentirosos. Sinceridade porque muitas vezes nós somos hipócritas. Desobedientes porque não conseguimos obedecer. Somos, muitas das vezes, não nos arrependemos. Não temos a essência de Cristo, porque não conseguimos nos assemelhar ao seu caráter. Não temos temor a Deus porque nós somos irreverentes. E essa condição precisa trazer para nós algo diferente. Porque de repente, nós olhamos para isso, o que nós observamos é que talvez o que nós precisamos fazer para que nós possamos não ser comparado a isso, a essa condição espiritual que Jesus atribuiu a essa figueira. Essa condição espiritual que tem afastado o povo de Deus da presença de Deus e que muitas das vezes a gente não se dá conta e nem se apercebe. Quando nós falamos dessa condição, nós vemos que muitas das vezes nós sabemos que as folhas, se nós podemos olhar agora até para a alimentação mesmo, das hortaliças, até aparentam ser saudáveis, mas não matam a fome de ninguém. Nós, homens, virem uma laje e vai para casa comer folha. Chega do trabalho depois de um grande dia de trabalho, cansado, exausto, vai fazer uma salada de vegetais, você não vai acordar de madrugada. Uma árvore com folhas, ela até possui muita atividade,
mas não mata a fome. Ela não tem frutos para saciar a fome de ninguém. Muitas das vezes, quando nós estamos em desobediência, a única coisa que a folha serve é para esconder a nossa vergonha. E nós vamos ver isso aqui. Coloca aqui para mim, quem está na mídia, por favor, Gênesis 3:7. Gênesis, capítulo 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram aquilo que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Muitas das vezes as folhas servirão para nós, para cobrir a nossa vergonha, porque nós não temos algo para oferecer a Deus. Para as pessoas que nos veem, somos cristãos. Para as pessoas que nos observam, que nos vê na rua com a Bíblia na mão, lá vai um crente. Para as pessoas que convivem conosco na igreja, que não sabem muitas das vezes quem nós somos, até nos olham de forma diferente, falam assim, não, realmente o irmão é um irmão, um servo de Deus. Mas essa aparência não é aquilo que o Senhor vê. E muitas das vezes nós precisamos oferecer algo a mais para Deus do que a nossa aparência. Porque o Senhor, Ele não quer folha de nós. As folhas para Ele não servem para nada, porque demonstra para Ele que as raízes estão ruins. Por mais que essa figueira ela consiga se adaptar num solo seco. Por mais que ela tenha a característica de sobreviver num solo seco. Por mais que as suas raízes elas sejam extensas. Mas onde estará buscando os seus nutrientes? Onde ela estará se alimentando para que realmente ela possa oferecer algo quando o Senhor vier requerer dela a necessidade de frutos? Árvores foram criadas para dar frutos. E a verdadeira essência dos filhos de Deus é gerar frutos. Em Gênesis 1:11, disse o Senhor: produza a terra relva, ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem frutos, frutos segundo a sua espécie, e que suas sementes estejam nele. Árvores frutíferas que deem frutos. Precisamos frutificar segundo a sua espécie. A figueira não pode produzir uvas, a vinha não pode produzir figos. Consequentemente, eu não posso produzir aquilo que o meu irmão produz. De repente o meu irmão tem algo que eu não consigo ter, as características que ele não consegue ter. E no Salmo 139 vai dizer isso, do verso 13 ao verso 14. Eu não vou ler, vocês anotem depois se quiserem ler em casa. Nós temos características diferentes, somos pessoas diferentes. Da mesma forma que as árvores são diferentes e atribuem as suas características, não somente com os frutos, mas também precisa ter semente. Porque se o fruto não cair, a semente não cair na terra, ele não consegue dar continuidade à sua geração. Para uma árvore que não tem nada, Deus ainda exige de nós algo a mais. Não somente frutos, mas semente também. Mas tem um detalhe importante nisso tudo. Que o texto vai dizer que Deus diz o seguinte: viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era bom. Árvores que deem frutos, frutos que estejam nelas suas sementes. Só que isso é uma lei. E quando nós vamos ver que isso se trata de uma lei, Jesus ele não está sendo injusto com aquela árvore. Já que no livro de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3,
No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então eu participei do processo. Tem uma palavra do meu Pai sobre a tua vida. É para você frutificar. Se você não frutifica, você está amaldiçoado. Jesus está sendo injusto? Não. Ele participou do processo da criação. Então ele sabia o que ele estava fazendo. Só que essa palavra é para nós também. Porque se nós somos comparados à figueira e à videira, é assim que o Senhor nos vê. Então existe para nós uma palavra de frutificação. Uma lei que está sobre nós, que determina que nós venhamos frutificar. E se isso não acontece, nós estamos em desalinho com a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. E sobre nós também existe juízo. Jesus não atribuiu juízo para a figueira, então para nós também existe juízo. Tem uma musiquinha que eu vou cantar para vocês aqui. Precisa a música subir, não. Quem me ensinou foi meu neto com 5 anos. A Shiri está olhando lá. Os frutos do Espírito. Parece tangerina. Já ouviu falar essa musiquinha aí? Quem tem filhos deve saber. Quem me ensinou foi meu neto com 5 anos. Estou para cantar essa música um tempão, porque a pregação trocou, mas eu precisei dar uma olhadinha lá de novo. Diz assim, o fruto do Espírito, ele tem 9 partes. E parece tangerina. É o sabor mais doce que renova e traz uma nova vida. Só recebe o fruto aquele que obedece e em Deus confia. E um novo milagre vai acontecer. Oh, que coisa linda! É o amor, paz, alegria, é o amor, errei aqui. É o amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós lemos assim, parece muito fácil. Mas tem alguma coisinha a mais aí que requer de nós. Porque o amor, ele é ágape. É o amor que não escolhe pessoas para amar. E isso, o Senhor, ele requer de nós. E nós fazemos acepção de pessoas, olha. Nós escolhemos a quem nós queremos amar. Não tratamos as pessoas com igualdade. O amor que eu dou a um, eu não dou ao outro. Mas não é assim que Deus ama. E se é um amor ágape, o nosso amor precisa ser igual ao dele. A alegria, ela independe de circunstância. A paz, mesmo em meio a tempestades. A paciência, suportar provações sem perder a calma. A amabilidade é praticar o bem a todas as pessoas. Bondade é agir com integridade. Fidelidade é ser confiável e leal em todos os lugares, na igreja, no trabalho, em casa, na rua, em tudo quanto é lugar. Mansidão é ter um espírito ensinável. E domínio próprio é vencer a carne e agradar a Deus. Existem algumas coisinhas a mais do que apenas cantar o espírito como se fosse tangerina. Porque a vida do crente, ele não é como uma tangerina. Muito pelo contrário. O Senhor requer muita coisa de nós e muita responsabilidade nessa obra que nós estamos para fazer. E nós não temos tratado isso da forma como deveríamos tratar. Com responsabilidade e com fidelidade. Existe um perigo muito grande da esterilidade espiritual. Transforma o crente em alguém de aparência religiosa. É um sinal de que algo está morto. De repente você morreu e não sabe. Provoca o juízo de Deus.
Um crente sem fruto não serve de alimento. O infrutífero, ele perde a comunhão. E se nós fôssemos buscar exemplos e referências bíblicas para tudo isso aqui que foi falado, em Marcos 11:13 diz que é comparado à situação daquela figueira, viver de aparência. O texto que nós lemos na introdução. Em João 15:2 diz que todo ramo que não estando em mim, ele corta. Em Marcos 11:14, nunca mais coma alguém fruto de ti. Em Mateus 3:10 vai dizer que toda árvore não estando bom, não dando bom fruto, é cortado. Em João 15:6 diz que se alguém não permanece em mim, é lançado no fogo. Marcos 11:17 vai dizer que a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, tendes transformado ela em covil de salteadores. Foi a visão que Jesus teve lá no templo, lembra? De ver aquelas pessoas andando tudo quanto é lado, vendendo, comprando, né? Troca de animais, troca de dinheiro, troca de moeda. As pessoas passando com vaso para lá, vaso para cá, porque precisava ser comércio. Como o templo cortava caminho. Na época de Moisés, tudo bem, era Deus habitava, agora não habita mais, então vou fazer comércio e vou passar por aqui. Era o que estava sendo feito lá. E isso trazia indignação. E a condição dessa condição para esse povo era que o templo era profanado. Pessoas estavam corrompidas e fazia do local de adoração um verdadeiro mercado. E aqui eu vou caminhar para a conclusão. Uma árvore, ela pode até ter um solo fértil e ainda assim não dá frutos. Nós podemos estar num solo fértil e mesmo assim não frutificar. De repente você vai se analisar e perguntar por quê. Deus prometeu a Israel uma terra boa, todos nós sabemos disso. Uma terra boa que mana leite e mel, onde foi mandado os espias, trouxeram aquelas informações. Só Josué e Calebe tiveram pensamentos positivos, entraram na terra prometida e toda aquela geração, juntamente com os outros 10 espias, ficaram pelo caminho. E o que nós estamos vendo aqui, por mais que existisse uma palavra de promessa, de esperança, aquela nação, ela tomou um rumo diferente, em que não agradou a Deus. Geraram indignação, desobediência e morte, por desobedecerem ao Senhor. Então, um povo que deveria ser santo, tornou-se pior do que os povos pagãos à sua volta, e se prostituíram com eles. Já tivemos a oportunidade de falar isso na IEBD, é uma palavra pesada, mas não é nada absurdo. O texto vai dizer que a condição de Israel, quando ele foi escolhido como um povo separado e santo, foi para que ele fosse exemplo para as nações à sua volta. Mas ele se prostituiu como as nações vizinhas, mas tornou-se pior do que a profissão das prostitutas. Porque as prostitutas faziam por dinheiro, Israel fazia de graça. Então o texto que está sendo colocado é que a condição daquele povo se afastou totalmente da adoração ao verdadeiro Deus. Em Lucas, e aqui nós vamos caminhar para o encerramento, em Lucas 13, do verso 6 ao verso 9, vai dizer sobre a parábola da figueira. A maldição da figueira não tem nada a ver com a parábola da figueira. Uma no livro de Marcos e Mateus, mas a parábola é mencionada no livro de Lucas. Embora nós vamos ter um exemplo de que se um dia fosse contado, a maldição da figueira poderia ser uma parábola viva.
porque poderia ser contado como uma parábola posteriormente. Mas aqui nós vamos tratar dessa parábola do livro de Lucas, que vai ser uma figueira plantada numa plantação de videiras. Uma única figueira plantada no meio de uvas, sendo que o solo da videira é diferente do solo da figueira. A figueira, como nós mencionamos, ela consegue se adaptar num solo seco, mas da videira não. Precisa ser num solo fértil. E essa árvore, ela tinha essa prerrogativa de instalar. E se instalou num solo muito fértil, só que também não produzia. E essa parábola vai dizer que o dono da terra, por 3 anos, procurou frutos nessa figueira e não encontrou nada. E a intenção dele foi: corta, porque está ocupando a terra inutilmente. E essa condição dessa figueira foi, logicamente, o agricultor ou viticultor que cuidava delas, da videira, se prontificou a cuidar daquela figueira. Permita que ela esteja aí mais um ano. Eu vou cuidar, eu vou tratar, eu vou cavar a terra, vou adubar, vou fazer. Caso no ano que vem ela esteja ainda nas mesmas condições que está esses 3 anos, corta. E nós queremos mostrar aqui, gostaria de mostrar aqui, que uma figueira ela não é plantada em qualquer lugar. O seu solo, ele é arejado, ele precisa de um clima ensolarado, não encharcado, de pH neutro, que não permite raízes profundas, que permita raízes profundas, rica em nutrientes, ou seja, uma terra privilegiada. Mesmo assim, ainda se pediu um cuidado especial, a mais, será cuidada pelo próprio agricultor. Me deixa cuidar mais um ano. Não podemos nos opor à lei da frutificação, porque a frutificação ela é uma lei. Eu fiquei olhando em casa a letra do Alexander do Fogo Arderá sobre o Altar. Pode ficar tranquilo, não vamos cantar não. Vocês já pararam para prestar atenção na letra dessa música? Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Eu sou o teu templo, o teu altar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Só que na maioria das vezes nós não nos colocamos nessa condição de oferecer sacrifícios para Deus, porque o sacrifício somos nós. Porque onde tem fogo, tem altar. Onde tem altar, tem lenha, tem cinza que precisa ser retirada, mas também tem sacrifício que muitas das vezes nós não queremos oferecer. E há uma condição que a gente precisa se colocar, porque naquele tempo se fazia isso no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, aquilo que nós precisamos se oferecer a Deus é vida de posicionamento, é vida de obediência, é vida de temor, é vida de oração, é vida de consagração. De repente nós estamos vivendo numa agitação em que a gente não está se dando conta para isso. Eu estava pensando isso em casa e é uma grande verdade. Nós, servos de Deus, nós temos trocado de igreja como nós temos trocado de academia. Se a academia ali da esquina abriu agora, te dá uma promoção de R$5, o camarada sai daqui e vai para lá.
Se no dia seguinte ele enjoar daquela, aparecer uma outra que dá um desconto de R$2, ele vai para outra. E a maioria dos crentes estão fazendo assim nas igrejas também. Não tem raízes. Estamos sendo plantados muitas das vezes, por mais que o solo seja árido, a sua condição de figueira tem por obrigação de produzir frutos mesmo na terra seca. E se você está plantado numa terra boa, eu não preciso nem justificar. Muitas das vezes a infertilidade, ela não parte daqui, porque a igreja é você e eu. E nós precisamos nos posicionar como igreja. Precisamos nos posicionar como servos, precisamos nos posicionar como crente e ter maturidade de crente. E eu vou encerrar aqui com uma única pergunta. Quando Jesus vier, Ele espera encontrar fruto em você. Isso é uma afirmativa, não é uma pergunta. Quando Jesus vier, Ele espera encontrar frutos em você. O que você terá para oferecer? Pastor Ronaldo, Pastor Roberto, por favor.